Glória a Deus. Você pode se assentar. Amém? E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Amém? Eu estou muito feliz. Falei aqui pela manhã que eu estava feliz e tremendo um pouco. E continuo ainda tremendo um pouquinho. E é isso mesmo, meus amados. É com tremor e com temor que nós subimos nessa plataforma para entregar aquilo que o Senhor Jesus tem entregado a nós, amém? Nós só queremos falar aquilo que a gente vive. De forma alguma queremos falar algo que esteja fora disso. E eu creio que Jesus tem algo especial para ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. Domingo passado, no final do culto, o Elson me chamou de canto e fez uma pergunta. E aí, o que você tem ouvido de Deus nesses dias? E aí, gente, eu caí na besteira de responder para ele, né? Aí depois que eu respondi, ele virou para mim e falou, então você prega domingo. Então já vou deixar a dica aqui para você, se um dia ele chegar para você e fizer essa pergunta, diz para ele assim, olha, eu estou orando, estou esperando para escutar o que Deus vai falar. Aí quem sabe você não venha parar aqui, né? Mas glória a Deus, porque Deus é bom, meus queridos, aleluia. E Ele é poderoso para estar tocando em nós e ministrando aos nossos corações, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 12. Eu vou tentar não estender muito hoje, tá? Eu sei que está calor. Mas que eu possa entregar tudo aquilo que o Senhor Deus tem falado com a minha vida. Diz assim 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Até aí, até o versículo 11. Amém? Meus queridos, essa palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite é algo que não nasceu por acaso no meu coração, é algo que não aconteceu no decorrer dessa semana, após o pastor Wellington ter falado comigo. É algo que eu tenho vivido já há algum tempo e Deus tem ministrado primeiro a minha vida. Essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela ministrou primeiro ao meu coração de uma forma transformadora, meus queridos. No momento que eu precisava ouvir a voz de Deus, e eu clamando, e eu buscando, o Espírito Santo veio através da palavra de Deus, trazendo revelações ao meu coração. E isso foi essencial para que eu pudesse tomar alguns posicionamentos na minha vida, para aquilo que Deus queria revelar naquele momento. Nós lemos o texto que fala a respeito dessa questão do vaso de barro, e é muito importante a gente entender isso. O apóstolo Paulo fala que esse tesouro ele foi dado para nós em vasos de barro, para que a gente perceba, que a gente entenda que a glória não está nesse vaso, a glória vem de Deus. E nós cantamos isso aqui nesta noite, nós falamos isso. Somos pecadores, somos falhos, somos feitos do pó da terra, e ao longo da nossa caminhada o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos moldando como oleiro trabalha o vaso de barro, o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações. E essa ministração surgiu a partir, meus amados, de algo que estava acontecendo comigo.
Há mais de um ano, alguns aqui sabem que eu atravesso um momento de saúde no meu corpo físico e a coisa não acontece, a coisa não flui. E eu estou no aguardo de um procedimento cirúrgico. E em alguns momentos, meus amados irmãos, em alguns momentos eu comecei a fazer alguns questionamentos, eu comecei a passar por algumas situações e eu vi que eu deixava de caminhar em direção ao propósito que o Senhor tinha para a minha vida, por conta disso que eu estava padecendo, por conta disso que eu estava passando. E ao longo da nossa vida é assim, meus amados. Todos nós passamos por situações adversas. Todos nós passamos por dificuldades, por crises, por situações inesperadas. Seja ela uma doença que surge, seja uma dificuldade financeira, seja a perda de um parente doente querido. E aí é claro que nós devemos ficar enlutados, sim, devemos chorar. E a tristeza vem ao nosso coração. Às vezes o desemprego bate à porta e a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Existem infinitas situações que nos causam dor e sofrimento, meus amados. Nós somos seres humanos, nenhum de nós está livre disso. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte: como nós nos comportamos diante dessas situações? Qual é a resposta que nós temos dado em meio a tudo isso? Nós costumamos dizer aqui que o Senhor não responde perguntas. Eu acho que Brunão pregou isso aqui. O Senhor responde respostas. E qual é a resposta que eu tenho dado a Ele frente a tudo isso que eu tenho enfrentado? Frente a tudo isso que eu tenho passado? E nós não estamos aqui para pregar um evangelho falsificado, o evangelho fofinho, como o pastor Wellington sempre fala aqui, o evangelho dos ursinhos carinhosos, cheio de coraçãozinho, que tudo vai bem, que você não vai ter crise. Não, não é este evangelho que nós queremos pregar. Nós queremos pregar o evangelho genuíno, o evangelho que nos ensina que nós precisamos morrer para nós mesmos a cada dia, para que Cristo viva em nós, para que nós nos pareçamos a cada dia mais com Ele. Então você quer dizer, William, que nós seremos pressionados? Sim, nós seremos pressionados. Nós seremos perseguidos? Sim, nós seremos perseguidos. Nós ficaremos abatidos? Sim, nós ficaremos abatidos. Nós passaremos por inúmeras situações, mas a forma que nós respondemos quando nós passarmos por estes momentos é que vai fazer a diferença e que vai dizer realmente se nós estamos caminhando em direção ao propósito que Ele nos chamou. E, gente, isso nem fazia parte da pregação. Eu não havia nem pensado em falar isso. Mas eu compartilhei assim que eu cheguei hoje pela manhã na Laude. E foi algo tão profundo que falou com as nossas vidas. Hoje pela manhã, quando eu saía da minha casa para vir para o culto, eu tirei o carro da garagem e eu andei 50 metros. E eu percebi que o carro estava meio troncho. Aí eu parei, eu fui olhar, o pneu estava furado. Aí vai eu lá, tudo arrumado. O sol escaldante já às 9 horas da manhã, né? Eu todo arrumado, trocando o pneu do carro, Rafa. E aí eu fui lá, tirei o step. Cara, eu estava vindo para a igreja, para pregar, para ministrar. Então, tinha que guardar o coração, né? Aí eu fui lá, troquei o pneu do carro, coloquei o step. E a gente veio. E é assim, aí eu cheguei aqui, Deus... Cara, no meio do caminho, Deus começou a falar comigo a respeito disso que aconteceu, que tinha tudo a ver com aquilo que eu iria ministrar. Porque um pneu furado, ele não te tira, mas ele pode atrasar o seu propósito, não é verdade? O propósito de manhã era eu chegar ao culto.
E eu cheguei no horário? Não, eu cheguei atrasado. A Branca ia estar na supervisão do culto e tinha que estar aqui às 9, a gente chegou às 9h30, a gente chegou atrasado por conta de um pneu furado. Cara, isso começou a falar comigo, porque na nossa vida é exatamente isso que acontece. Às vezes, a gente está tão acostumado com tudo e vivendo de uma forma normal, e a gente começa a andar de uma forma e, de repente, algo acontece que nos faz atrasar o nosso processo, o nosso propósito. E aí eu fui analisar por que aquele pneu furou, né? Porque eu poderia ter passado em cima de qualquer coisa, acontece. Os irmãos e as irmãs que são motoristas aí sabem que às vezes do nada você está lá na estrada e o pneu fura e não tem o que fazer, é trocar, colocar o step, tomar que o step esteja bom, né? Esteja cheio. Mas aí eu me liguei que esse pneu, gente, eu já estava rodando com ele há mais de um mês e meio, 2 meses, com um prego cravado nesse pneu. E aí ele baixava um pouquinho, eu ia lá no posto e calibrava. E aí qual foi a causa então desse pneu ter furado? Aquele prego que estava ali, cara. E aí isso trouxe algo ao meu coração e eu comecei a perceber que às vezes nós estamos tão acostumados com aquilo que estamos fazendo. E existe algo dentro de nós que precisa ser arrancado, algo de nós precisa ser mudado, precisa ser transformado. E a gente continua carregando aquilo, achando que dia ou mais aquilo vai sair sozinho de dentro de nós e depende de uma atitude nossa. E Deus começou a partir daí, elaborar, já estava elaborada, mas acrescentar aquilo que eu precisava transmitir neste dia. E é assim, gente, a gente quer pregar esse evangelho genuíno, o evangelho que nos faz morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós, um evangelho que nos confronte, o evangelho que não nos deixe na nossa zona de conforto, o evangelho que mostre para nós, para que nós possamos acessar níveis mais altos, nós precisamos romper com algumas coisas que nos impedem de caminhar rumo ao processo. E aí eu falei que de manhã, se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título dessa mensagem seria, por que parou? Parou por quê? Porque durante 1 ano eu fiquei com isso na minha mente, na minha cabeça, e a situação não se concretiza, e eu carregando este peso, e por conta disso eu me via aprisionado, eu me via paralisado em algumas áreas da minha vida, que eu não deixava acontecer, porque eu esperava que Deus fizesse algo, e não eu agisse da forma que eu tenho que agir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí, a voz de Deus veio ao meu coração. Por que parou? Parou por quê? Por qual motivo nós ficamos paralisados? E aí eu fui para a Bíblia, eu fui para a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou a revelar algumas coisas para mim. E a Bíblia nos traz inúmeras passagens de homens de Deus, que foram cheios do Espírito Santo. E homens comuns, como nós, como eu e você, que enfrentaram as mesmas dificuldades, que passaram pelos mesmos problemas, mas que nos mostra a maneira como eles se comportaram diante dessas situações. E eu separei 3 personagens para estar compartilhando com vocês nesta noite. O primeiro deles é o apóstolo Pedro. Eu acho que todos nós conhecemos a história de Pedro. Pedro foi um homem que, quando Jesus ia passando, ele era um pescador, um profissional da pesca. E quando Jesus iniciou seu ministério, aos 30 anos de idade, ele, caminhando, passou próximo a Pedro e pediu, fala, Pedro, vem, me segue. Gente, Pedro não titubeou, Pedro abandonou tudo o que ele estava fazendo para seguir ao Senhor Jesus, crendo que Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus. Foi uma bela atitude de Pedro. Pedro não pensou, abandonou, largou para trás a sua profissão e foi seguir a Jesus.
E Pedro era um cara que, se a gente for olhar para a Bíblia, que, como nós, às vezes eu me pego, eu não sei se vocês fazem isso também, mas eu me pego pensando assim, Jesus tinha 12 discípulos, e desses 12 discípulos haviam 3 que eram mais chegados, que estavam mais próximos a ele, e Pedro era um deles. Às vezes eu me pego pensando assim, nossa, se eu fosse discípulo de Jesus, com quem que eu me pareceria? Quem que eu mais me pareço? E aí a minha vontade é de falar assim, nossa, eu gostaria de me parecer com João, o discípulo amado, um cara manso, um cara tranquilo, um cara que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus e que ouvia as batidas do coração do Mestre. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que quando eu olho para mim, eu vejo que eu me pareço mais com Pedro, aquele cara temperamental, aquele cara inconstante, que na hora que estava tudo bem, de repente ele já estava pensando de outra forma. Obrigado, meu querido. E aí eu me pego, e eu me vejo como Pedro, meus queridos, mais parecido com Pedro. Pedro era um homem que, do nada, Jesus um dia perguntou para ele, olha, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro soltou essa assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele, bem-aventurado Pedro, que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pedro foi um homem que, numa outra ocasião, o Senhor Jesus falava com a multidão, e a palavra foi um tanto quanto dura para aquela multidão. E a multidão começou a vazar, o pessoal começou a ir embora, porque achou a palavra muito dura. Aí Jesus virou novamente para os seus discípulos e perguntou, vocês também querem ir embora? Aí Pedro virou para Jesus e falou, de forma alguma, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Gente, Pedro era um homem ousado, Pedro era um homem que percebia as coisas que Deus fazia através de Jesus, mas ele era um cara inconstante, no mesmo momento, ele ia de 8 a 80 em segundos, e às vezes a gente age dessa forma, às vezes a gente também age como Pedro. Gente, um dia Jesus chegou e Jesus curou a sogra de Pedro. Aí Pedro virou para Jesus e falou, oh, Jesus, que isso? Aí não. Mentira, gente, brincadeira, Jesus não falou isso. Pedro não falou isso para Jesus, tá? Os maridos que estão aqui, vira para sua esposa aí agora, está do seu lado aí, ó. Está vendo a sua esposa linda, maravilhosa? Ela só está aqui por conta da sua sogra, tá? Então ame a sua sogra, valorize a sua sogra. Amém? Faz o seguinte, vira de novo aí para sua esposa, você marido. Olha bem para ela é linda, não é? Imagina que daqui a uns anos ela vai ficar igual a sua sogra. O único que se deu bem aqui foi o Brian, tá? Gente, mas Pedro era um homem dessa forma. Pedro era tão parecido com a gente, né? E aí lá em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 30, tem uma passagem sobre Pedro que eu gostaria de enfatizá-la. A Bíblia fala assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. E à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. E quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter
ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, e Pedro andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Imaginem só, gente, aquele Pedro inconstante, aquele Pedro que ia de 8 a 80 em segundos, aquele Pedro que era temperamental, agora está naquele barco, e Pedro era um pescador, e Pedro conhecia bem os perigos do mar. Aquele mar estava agitado, o vento era contrário, e as ondas vinham contra o barco, e quando Jesus aparece, chama Pedro, vem, Pedro não titubeou novamente, Pedro pulou com os 2 pés sobre as águas, e começou a caminhar, a andar sobre as águas. Pedro deu passos de fé, e muitas das vezes a gente age dessa forma, a gente começa a nossa caminhada, mas a Bíblia fala que esse Pedro que fez isso, de repente tirou os olhos de Jesus, e começou a olhar para o vento, e começou a olhar para as ondas, e a Bíblia fala que ele teve medo, e o que aconteceu? Ele começou a afundar. Gente, na nossa vida, nós precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque quando nós olhamos para as circunstâncias às nossas voltas, o medo pode vir ao nosso coração, e não é pecado ter medo, todos nós temos medo, mas quando esse medo vier ao nosso coração, nós temos que voltar e falar: em nome de Jesus eu continuarei, porque a vitória já foi ganha por Ele na cruz do Calvário por mim, amém? Para que a gente não afunde como Pedro começou a afundar. Mas aí, gente, continuando falando sobre Pedro, Pedro certa vez falou assim para Jesus: Jesus, eu vou contigo até a morte, se quiserem te matar, vão ter que me matar também. E aí quando Jesus foi preso, o danado do Pedro começou a seguir Jesus lá de longe, olhar, sabe? E aí, num determinado momento, ele chegou perto de algumas pessoas, as pessoas viram ele e falaram: olha, você não é um daqueles que estavam lá com Jesus? Aí Pedro negou Jesus a primeira vez, disse: não, não sou eu não conheço, eu não estava com ele. E aí continuou seguindo Jesus, um pouquinho de longe. E a gente tem, às vezes a gente corre esse perigo, quando a gente segue Jesus de longe, a gente corre o risco de negar aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Nós precisamos estar próximo dele o tempo todo, buscando o tempo todo. E aí outra vez foi perguntado, e ele novamente ele negou. E na terceira vez, quando ele estava lá, que perguntaram de novo para ele: você é um deles, a tua fala te denuncia. Ele falou: não, eu não sou. E a Bíblia fala que Pedro começou a esbravejar, Pedro começou a xingar a gente, dizendo que não era. E aí, quando Jesus foi crucificado, esse Pedro que andou com Jesus, esse Pedro que viu os milagres sobrenaturais acontecerem, esse Pedro que falou que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, Filho de Deus, esse Pedro que falou que não tinha para onde ir, porque só ele tinha palavra de vida eterna. Agora esse Pedro, após a morte de Jesus, após o seu sepultamento, o que ele faz? Ele volta à sua vida antiga, porque ele carregava algo no seu emocional do passado, porque algo ainda pesava na vida dele, e ele voltou a ser pescador. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, carregando algo do seu passado, que você ainda não conseguiu deixar para trás. Eu quero te dizer que nesta noite, Senhor Jesus, Ele tem poder de curar a sua vida, de curar as feridas da sua alma, para que você caminhe em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida. E aí Pedro, quando ele está lá pescando, Jesus aparece na praia, e aí ele é tratado por Jesus. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus continua a conversa, e mais lá adiante, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus continua a conversa com todos os discípulos. Num determinado momento, Jesus pergunta novamente para ele: Pedro, tu me amas? E aí Pedro já: sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vira para ele: então vai, apacenta as minhas ovelhas.
Gente, a partir daí, Pedro entendeu que ele precisava romper com tudo aquilo que ele já tinha vivido, para viver o extraordinário de Deus na vida dele. Às vezes a gente carrega tanta coisa na nossa vida, e a gente não tem esse desejo, não quer romper de forma alguma, mas para viver o novo de Deus, nós precisamos deixar para trás algo, e hoje Jesus está nos chamando para fazer isso, amém? Um outro grande homem de Deus, do Antigo Testamento, que eu quero falar um pouquinho sobre ele também, é Elias. Elias foi um profeta que profetizou no Reino do Norte. Israel estava dividido, o Reino do Norte era Israel, o Reino do Sul era Judá, e Elias profetizou para o Reino do Norte durante o reinado do rei Acabe. E a Bíblia fala que os filhos de Israel haviam se dobrado à idolatria, se dobrado a Baal. E Elias começa a profetizar contra tudo isso. E chegou um dia que Elias fez um desafio para esses profetas de Baal. E ele reuniu esses 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E ele desafiou para que eles levantassem um holocausto. E cada um clamasse ao seu Deus para que Deus derramasse fogo do céu e consumisse aquele holocausto. E Elias deu vantagem para os profetas de Baal, dizendo assim, olha, vai vocês primeiro. Vocês começam a clamar primeiro ao Deus de vocês. E a Bíblia fala que eles passaram a manhã inteira clamando, clamando e pedindo que Baal fizesse, que Baal queimasse, e nada acontecia. E Elias chegou para ele e disse, olha, será que ele não está dormindo? Grita mais alto. Quem sabe ele esteja descansando. Ainda zoou os caras ainda, o Elias. E eles ficaram nessa e nada aconteceu. Aí Elias foi lá, agora é minha vez. A Bíblia fala que Elias clamou ao Senhor. Imediatamente desceu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. E todos aqueles 450 profetas de Baal foram mortos à espada naquele dia. Mas quando isso aconteceu, meus amados irmãos, aquilo irritou a esposa, a mulher do rei Acabe. E aí ela começou a tramar contra a vida de Elias. E aí a Bíblia fala que Elias também orou, e durante 3 anos e meio não choveu sobre aquela região. Imagine só a gente dobrar o nosso joelho e pedir para Deus que não chova. Gente, que fé, que homem de Deus. Durante esse período ele foi, no momento, alimentado por corvos. Durante esse período ele esteve lá naquele vilarejo onde havia aquela viúva, que só tinha um restinho de azeite na botija, um restinho de farinha na panela. E ela ia fazer aquele pão e dar ao seu filho, e depois disso ela não sabia mais como seria, porque não havia mais mantimento, não havia mais alimento. E aí o profeta Elias chegou e falou, pega isso que você tem, faz um pão e me serve. Aquela mulher fez isso, e a Bíblia fala que durante todo esse período, não faltou azeite na botija, não faltou farinha na panela, porque Deus multiplicou por conta do profeta Elias que estava ali. E aí a Bíblia fala que depois de tudo isso, Elias orou, e voltou a chover. Não foi fácil. Ele precisou orar por 7 vezes, e clamava, e mandava o moço ir lá olhar, e nada de chuva. Aí ele foi insistente, ele continuou orando, continuou buscando. Até que chegou um momento que o menino voltou e falou assim, olha, eu fui lá olhar, e eu vi lá em cima, bem pequenininha, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E a gente canta essa canção, né? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. É por isso, gente, porque um dia Elias orou, e Deus novamente derramou chuva sobre a face da terra. E aí eu estou falando tudo isso de Elias, por quê? Porque a gente vai ver que Elias tinha um grande, apesar de fazer tudo isso, apesar de Deus usar Elias de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa assim, Elias tinha alguns problemas emocionais na sua vida.
E Jezabel ficou brava com o profeta Elias e começou a tramar para tentar matar Elias. E Elias ficou morrendo de medo. E a Bíblia fala que Elias fugiu. Elias fugiu de medo do que haveria de acontecer com ele. E ele deixou as suas emoções tomar conta de tal forma da vida dele, do coração dele, que lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 4 ao 10, diz que Elias sentiu tanto medo, fugiu, e chegou a desejar até a morte, por conta do medo que ele estava sentindo. Gente, não somos livres de sentir medo. Às vezes nós passamos por isso, a situação é crítica, a situação é difícil. Mas nós precisamos, à luz da palavra de Deus, governar a nossa alma e dizer da seguinte forma para ela: ó minha alma, porque está abatida? Espera no Senhor, confia no Senhor, como o salmista disse. O Senhor é quem cuida das nossas vidas. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando nós nos sentimos amedrontados, nós precisamos virar para o Senhor: Senhor, eu te louvo, porque o teu amor tem sido derramado sobre a minha vida, e eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Amém? 1 Reis capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 18, aí Elias, após fugir, após sentir desejo de morte, após passar por tudo isso, o Senhor dá uma ordem para que ele caminhe, e ele chega numa caverna, gente. E nessa caverna ele entra e se esconde ali durante um período. E diz assim a palavra de Deus: ali encontrou uma caverna onde passou a noite. E o Senhor falou com Elias, dizendo: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu seu rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E novamente uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. E acontecerá que quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, eu tenho preservado 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, e nem o beijaram. Gente, Elias deixou que esse sentimento de medo tomasse tanta conta do coração dele, que ele se deixou levar por um vitimismo, que às vezes nós começamos a
olhar para nós e a gente percebe que às vezes a gente acaba fazendo igual Elias fez. Elias se enfiou naquela caverna, e quando perguntado para Deus o que ele estava fazendo ali, a resposta de Elias foi a seguinte: olha, eu tenho te servido, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho feito de tudo em prol do teu reino, mas, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora estão procurando me matar. Gente, esse homem de Deus, usado por Deus no determinado momento da sua vida, estava se vitimizando por conta do medo, por conta de não governar a sua alma, por conta da situação que ele estava enfrentando. E quando nós atravessarmos por crises e dificuldades nas nossas vidas, nós precisamos governar a nossa alma e dizer para ela que Jesus é o nosso Senhor, que nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós lá na cruz do Calvário. Ao invés de nós ficarmos nos vitimizando, dizendo que a gente está abandonado, que a gente está sozinho, a gente precisa olhar e dizer: ei, eu confio no Deus que eu sirvo, eu sei que no momento certo Ele vai me dar o escape, e ainda que eu morra, eu morrerei em prol do Evangelho do Senhor Jesus, porque eu sei que essa vida não acaba aqui, nós temos a eternidade para desfrutar ao lado dEle. Aleluia! E um fato interessante é, meus amados, que quando nós nos colocamos nessa situação, quando nós paramos em meio à caminhada, em meio aos processos, a gente tem a tendência de justificar os nossos erros, até mesmo olhando para esses homens da Bíblia. A gente olha e fala assim: se até Pedro, que foi Pedro que andou com Jesus, teve dúvida, teve medo e começou a naufragar. Se até Elias, que Deus usou tanto, que foi um profeta que Deus usou extraordinariamente, num dado momento ele entrou numa caverna, num dado momento desejou a morte, num dado momento começou a se vitimizar: o que será de mim? Gente, Deus deixou tudo isso escrito, não para que a gente use como justificativa, mas que a gente aprenda com os erros dele, que nós precisamos continuar caminhando em direção ao propósito de Deus, independente da circunstância que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus quer levar-nos para um lugar mais alto, mas para que a gente chegue nesse lugar, nós precisamos romper com as coisas que nos afastam da presença dEle. E por último, o personagem que eu gostaria de citar para vocês é José. José foi um menino que desde cedo entendeu o propósito de Deus para a sua vida. José teve de tudo para se vitimizar. José teve tudo para dizer que Deus não estava com ele, mas em momento algum da sua vida, José deixou de acreditar naquilo que Deus havia revelado a ele, daquilo que Deus havia mostrado a ele através dos sonhos que ele teve na presença de Deus. José, quando moço, sonhou, e ao falar desse sonho para os seus irmãos, com inveja e com ciúmes, todos sabem da história, decidiram matar José. No momento que eles iam matar José, eles se arrependeram, falaram: não vamos matar, tem um buraco aqui, vamos jogar ele no buraco, e vão falar para o pai que os ursos vieram e devoraram. E José ficou ali dentro daquele buraco não sei quanto tempo, meus amados. E aí do nada, alguns mercadantes estão passando, e os seus irmãos que deveriam protegê-lo, agora chamam aqueles mercadantes e vendem o irmão, e vendem José como escravo. E José é levado para o Egito. E lá no Egito, José é comprado por Potifar, e ele vai para a casa de Potifar. Mas José sabia da identidade que ele tinha em Deus. José sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. José começou a fazer aquilo com zelo e com amor, a cuidar da casa de Potifar, até que Potifar colocou ele para cuidar de todos os seus negócios e toda a sua casa.
Mas quando tudo estava correndo bem, meus queridos, novamente uma seta vai sobre a vida de José, e José é caluniado. A esposa de Potifar inventa uma mentira, e José é jogado no calabouço, jogado na prisão. Eu imagino os momentos que José passou naquela prisão, e o interessante é que a Bíblia não cita em momento algum José dizendo qualquer coisa contra o Deus que ele servia, porque José confiava, José sabia que ele era um filho amado do Pai, e José sabia que Deus estava no controle da sua vida. E José lá na prisão, conheceu dois jovens, o copeiro e o padeiro. E esses jovens têm sonhos, e eles contam para José, e José interpreta o sonho desses dois jovens. E o sonho deles dizia que o padeiro seria morto, mas que o copeiro seria restituído ao seu cargo. E quando José interpreta esses sonhos, aconteceu dessa forma, o padeiro foi morto, e quando o copeiro foi restituído, ele pede para que quando ele estivesse lá, ele se lembrasse. Mas anos se passaram e José ficou naquela prisão e não foi lembrado, meus queridos. Mas em momento algum José começou a falar: Deus, eu estou abandonado, a se vitimizar. Não, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso, ele sabia que na hora certa Deus agiria. E um belo dia, o rei Faraó começa a contar um sonho e chama todos os profetas ali daquele reino, todos os sábios, para que tentem interpretar o sonho do rei. E ninguém conseguiu. E o copeiro, ouvindo e vendo aquilo, falou para Faraó: olha, eu conheço um jovem, eu conheço um rapaz, ele está lá na prisão. E quando eu estava lá, eu sonhei, e ele interpretou o meu sonho, e tudo que ele interpretou aconteceu, e por isso que eu estou aqui hoje. Aí o rei mandou chamar José, e José foi, e o rei Faraó contou o sonho a José, e José interpretou o sonho do rei, meus queridos. E foi tão extraordinário aquela interpretação daquele sonho, que o rei virou-se para todas as pessoas que estavam ali, dizendo: puxa vida, acharíamos homem em todo o reinado em que haja o Espírito de Deus como nesse jovem. E José foi colocado como governador de todo o Egito, meus amados. Mas o que me chama a atenção é que lá em Gênesis 45, após José passar por tudo isso e continuar perseverando, continuar caminhando em direção ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Lá em Gênesis 45, versículo 4 e versículo 5, quando ele se revela aos seus irmãos, devido à fome, devido à escassez, Jacó pede que seus filhos vá até o Egito para comprar mantimento. E chegando lá, José reconhece os seus irmãos. E num dado momento, quando José vai se revelar aos seus irmãos, meus queridos, na minha opinião, é um dos textos mais lindos que a gente pode encontrar na Bíblia, porque é tão difícil para nós, na verdade, às vezes perdoar, às vezes liberar perdão, mas o exemplo que José deu para nós, meus amados, é algo extraordinário, que nos ensina que o Evangelho tem que ser vivido dessa forma, continuar caminhando para frente, em direção, rumo ao propósito que o Senhor nos chamou o tempo todo, e ser capaz de perdoar, porque nenhum de nós que está aqui merecíamos, mas o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. José tinha de tudo, tinha todas as possibilidades de se vingar agora dos seus irmãos. Ele estava ali como governador do Egito, e os seus irmãos estavam na sua frente. Mas a palavra de Deus diz assim no versículo 4, do capítulo 45 de Gênesis: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Gente, às vezes Deus nos leva para lugares que a gente não entende, lugares desconhecidos que a gente não sabe por que a gente está passando, mas Ele tem um propósito maior em tudo isso, e se nós perseverarmos lá na frente, Ele vai revelar para nós, e nós poderemos glorificar o nome dEle através da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. José foi um exemplo de equilíbrio e de identidade em Deus, meus queridos. Então, quando nós passarmos por tribulações, que nós possamos confiar plenamente que o Senhor está conosco. A grande pergunta é para nós nessa noite: por que parou? Parou por quê? De que forma eu tenho reagido às dificuldades e lutas que eu tenho passado na nossa vida? Tem uma frase que, na quinta-feira, a gente participou, alguns aqui estavam presentes também numa live, do pastor Jonatas Leônio. E, cara, ele soltou uma frase extraordinária. E aquilo veio de encontro ao meu coração, a tudo isso que Deus estava falando comigo. Ele disse assim: o desequilíbrio emocional no cristão, ele destrói propósitos. O desequilíbrio emocional no cristão, ele destrói propósitos. Será que você tem governado a sua alma ao ponto de você dominá-la, ao ponto de você não ceder às paixões dessa vida, aos desejos da sua alma e dizer: eu continuarei ouvindo a voz do céu, a voz do Espírito, para que eu continue caminhando rumo ao propósito que o Senhor me chamou? Sabe, meus queridos, as nossas provações não devem nos paralisar, mas sim nos impulsionar para o próximo nível. Precisamos continuar caminhando em direção aos propósitos do Senhor. Os processos não são para nos parar, mas são para nos aperfeiçoar. Nós somos provados para ser aprovados. O Senhor, quando nos prova, Ele está nos levando para um nível mais alto. Que eu e você, nesta noite, nós possamos acessar esse nível. Você pode dizer: ah, mas está difícil, ah, mas está doendo. Não importa o que você esteja sentindo, o que importa é que continuemos a fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Não abriremos mão daquilo que Deus deseja que façamos por nada. Nós somos a geração escolhida por Deus para espalhar as boas novas da salvação. Nos últimos dias, nós haveremos de fazer diferença para esta cidade. Pindamonhangaba será conhecida por uma igreja, por crentes, por cristãos que amam ao Senhor Jesus, que não se sentem derrotados por pouca coisa, mas que procuram caminhar rumo ao propósito que Ele tem nos chamado. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O grupo de louvor pode subir e se posicionar aqui nesta noite. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu não sei de que forma você entrou aqui nesta noite. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu sei o que Deus tem falado ao meu coração. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter achado que o fardo é pesado demais para a minha vida, mas o Senhor Jesus tocou no meu coração. Independente do que eu esteja passando, independente do que eu esteja vivendo, eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus no meu corpo. Eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus aonde eu estiver. Oh, o Senhor Jesus quer fazer algo extraordinário na sua vida, meu querido. Porque parou. Parou por quê? Sabe, meus amados, lá em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, o Senhor Jesus fala que, a Bíblia fala que o Senhor Jesus e os seus, juntamente com os seus discípulos, estavam indo para Jerusalém.
E ao passarem por Samaria, próximo a um vilarejo, haviam ali 10 leprosos. E esses 10 leprosos, sabendo que Jesus estava passando por ali, foram ao encontro do Senhor Jesus. E quando eles se aproximaram de Jesus a uma certa distância, eles começaram a clamar, eles começaram a gritar, eles começaram a pedir que Jesus os curasse, que Jesus os limpasse daquela lepra. Às vezes nós nos encontramos dessa maneira, meus amados. Às vezes nós carregamos algo dentro de nós, há tanto tempo, e nós não permitimos que Deus faça algo, que Deus tire, que Deus limpe, que Deus cure, porque tem sido confortável para nós. Mas o Senhor Jesus faz um convite nesta noite: ei, permita que eu toque, permita que eu mude, permita que eu transforme, aleluia. O Senhor Jesus olhou para aqueles 10 leprosos, sabe? E o Senhor Jesus não operou a cura instantânea na vida deles, não. Muitos milagres, muitas pessoas se chegaram a Jesus e Jesus curou instantaneamente. Jesus falava assim: vai, a tua fé te salvou. E paralítico saía andando, e cego enxergava, e surdo ouvia. Mas para aqueles 10 leprosos, Jesus não fez isso. Talvez você tenha há tanto tempo buscado algo da parte de Deus e você não tem visto acontecer, você não tem visto o agir de Deus com seus olhos carnais. Mas eu quero te dizer nesta noite que aquilo que você tem buscado, o Senhor Jesus já conquistou por você nas regiões celestiais. Basta que você acesse este lugar nesta noite. Basta que você rompa com aquilo que tem te impedido de chegar neste lugar, para que Ele opere algo extraordinário na sua vida. O Senhor Jesus virou para aqueles 10 leprosos e disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Aqueles leprosos poderiam ter falado: que isso? Ele curou tanta gente, agora vem com essa conversa para o nosso lado. Mas não, eles foram obedientes. E eles começaram a caminhar, eles começaram a ir para o templo para se mostrar ao sacerdote. E a palavra de Deus diz que ao começarem a caminhar, ao começarem a andar, no caminho, preste atenção nisso, no caminho eles foram curados, no caminho eles foram limpos. Porque parou por quê? Continue a jornada, continue caminhando, é no caminho que Jesus vai operar na sua vida, é caminhando que Jesus vai fazer, é no dia ordinário que Ele vai fazer o extraordinário. Você crê nisso nesta noite? Jesus te chama para uma caminhada, Jesus te chama para continuar, porque parou, porque continue a caminhar rumo ao propósito que o Senhor Jesus te chamou.